Você sente vontade de comer doce todos os dias? Aquela vontade que aparece, principalmente depois do almoço ou no final da tarde, e parece impossível de você poder controlar. Você já percebeu que o nosso corpo ele está sempre nos dando sinais? O problema é que quase ninguém aprende a interpretá-los. E no vídeo de hoje, iremos entender o que este sinal pode significar com base na ciência e na fitoterapia basada em evidências. Perdão, gente, que eu estava olhando aqui se está funcionando. Muitas pessoas acreditam que isso acontece apenas porque falta força de vontade. Mas a verdade é que em muitos casos o nosso corpo ele está tentando comunicar que algo não está em equilíbrio. Ou seja, que algo está desequilibrado, né? E não. Isso não significa que você tenha um problema grave, tá? Isso significa que vale a pena você investigar qual é a causa, em vez de apenas combater aí o sintoma, né? E hoje eu vou mostrar aqui para vocês o que a ciência já descobriu sobre a vontade excessiva por doces e como alguns hábitos e a fitoterapia baseada em evidências pode te ajudar. Mas antes precisamos falar das plantas. Precisamos entender por que isso acontece, né? É necessário a gente compreender tudo isso. Porque sempre que consumimos alimentos ricos em açúcares ou carboidratos refinados, a glicose no sangue ela aumenta rapidamente. O organismo ele responde liberando insulina, o hormônio que é responsável por levar essa glicose para dentro das nossas células. E quando esse processo acontece rapidamente, né, quando ao longo do dia aí, né, esse processo acontece rápido, pode ocorrer aí oscilações rápidas também nos níveis de glicose. E essas oscilações, elas fazem o cérebro procurar novamente uma fonte rápida de energia. E é justamente nesse momento que aparece aquela vontade intensa de comer doce. Comer chocolate, bolos, biscoitos ou outros alimentos doces, né? Mas esse não é o único fato, não é o único fator aqui. Porque dormir poucas horas também pode aumentar muito a vontade por açúcar, tá? Você não descansar, né, o necessário para o seu organismo. Isso acontece por quê? Porque a privação do sono, ela altera os hormônios relacionados à fome e à saciedade, fazendo com que o nosso cérebro procure alimentos mais calóricos. O estresse também, ele desempenha um papel muito importante aqui. Como sempre, né, gente, o estresse, ele desregula todo o nosso organismo. Porque quando vivemos sobre estresse constante, aumentamos a produção de cortisol. E em algumas pessoas, isso favorece muito o desejo por alimentos ricos em açúcares e gorduras, como uma resposta rápida de recompensa, né? Então, existe ainda outro protagonista que muitas vezes passa desapercebido aqui. E esse é o intestino. Hoje em dia nós sabemos que a microbiota intestinal, ela participa da produção e da regulação de diversas substâncias relacionadas ao humor, né? Por exemplo, ao apetite e ao metabolismo. E quando existe um desequilíbrio nessa microbiota, algumas pessoas percebem alterações no funcionamento do intestino.
Elas percebem maior dificuldade para controlar o apetite e até mudanças nas preferências alimentares, né? Por isso, a vontade constante de doces nem sempre está relacionada com a disciplina. Por isso que eu falo, muitas vezes não é culpa da pessoa, né? Muitas vezes ela é o resultado de interação entre alimentação, sono, estresse, intestino e metabolismo. Tudo isso aí junto, né, gente? E aqui é onde entra a fitoterapia para te ajudar. A fitoterapia, ela pode te ajudar também nesse caso. Mas antes de tudo, é muito importante esclarecer para vocês que não existe uma planta capaz de eliminar vontade de doces de forma milagrosa, tá, gente? A fitoterapia, ela funciona melhor quando ela faz parte de um conjunto de hábitos saudáveis, né? Quando você é consciente no que está fazendo. E uma planta bastante estudada é a Gymnema silvestre. Essa planta é muito estudada. Essa planta medicinal, ela é tradicionalmente utilizada na medicina ayurvédica. E alguns estudos sugerem que ela pode auxiliar aí a redução da percepção do sabor doce e também a contribuir para o melhor controle da glicemia. Apenas aí 2 resultados promissores, tá, gente? Apenas 2 resultados. Ainda são necessárias mais pesquisas para poder confirmar todos os seus benefícios. Que seguro que ela tem, né? Mas ainda falta estudo. Outra planta muito interessante é a canela, especialmente quando ela é associada à alimentação equilibrada. Alguns estudos sugerem que ela pode contribuir para o metabolismo da glicose em algumas pessoas. Tá? Ela pode ser efetiva aí. O gengibre também merece um destaque hoje, aqui nesse vídeo. Por quê? Porque além das suas propriedades anti-inflamatórias e digestivas, ele pode ser bom aliado dentro de um estilo de vida saudável, especialmente quando ele é combinado com uma alimentação rica em fibras e alimentos naturais. Nenhuma dessas plantas vai substituir um tratamento médico quando ele for necessário, tá, gente? Mas elas podem ser ferramentas valiosas dentro de uma estratégia aí de cuidado integral, tá? E o que você pode fazer aqui na prática, né, para poder melhorar a sua situação? Se você sentir muita vontade de comer doces, algumas mudanças simples podem fazer toda a diferença. Tá? Algumas mudanças muito simples podem ajudar você. Você pode começar incluindo uma boa fonte de proteína no seu café da manhã. Tá? Então, você trava-língua aqui. Integre proteína no seu café da manhã. Consuma mais fibras através das frutas, verduras, legumes e sementes, que isso é primordial. Evite passar muitas horas sem se alimentar, porque é um erro muito comum. Muitas pessoas pensam que deixar de comer vai, né, ajudar a emagrecer, vai acabar com o problema. Não é assim, gente. Você tem que se alimentar. Procure dormir entre 7 e 9 horas por noite, não menos. Reduza o consumo de alimentos ultraprocessados, que isso desregula totalmente a nossa microbiota, o nosso organismo. E cuide da saúde do seu intestino, pois ele influencia muito mais do que apenas fazer a digestão no nosso organismo. E muitas pessoas pensam, né, que o intestino é só para fazer a digestão e não é. E para concluir esse vídeo,
O nosso corpo, o nosso organismo, ele está sempre nos enviando sinais. Ele sempre está pedindo ajuda. E a vontade excessiva de doce pode ser um desses sinais. Pode ser um sinal do seu organismo aí, te avisando. E você não está prestando atenção. E então, em vez de você culpar apenas a sua falta de disciplina, vale a pena você tentar compreender o que está acontecendo no seu organismo. Porque aí você vai, né, conseguir encontrar a forma de como ajudar e como compensar esse desequilíbrio. E se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, compartilhe com alguém que vive lutando contra a vontade de comer doces. Se inscreva no canal, porque aqui você vai encontrar conteúdos sobre fitoterapia baseada em evidência, saúde hormonal, intestino, fígado e alimentação. Sempre com uma linguagem simples e fundamentação científica, tá?